Olá, bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje connosco temos José Rolo, ex-jogador de handball, que agora vai assumir uma carreira de treinador. Muitos anos no ABC e veio aqui ao Atleta, veio-nos conhecer e nós também estamos a conhecer o José Rolo. José Rolo, agora 34 anos, colocaste um ponto final na carreira relativamente cedo, pode-se dizer assim. E agora, o que te levou a tomar essa decisão? Antes de mais, agradecer-te a ti, Luís, pelo convite. É também para mim uma grande honra estar aqui. Relativamente à tua pergunta, basicamente é assim, os anos também comecei muito cedo a praticar handball a um nível profissional, a um nível alto, e pronto, uma pessoa chega a uma certa fase da carreira e da idade também vai avançando, que ou estás num projeto com que te identificas e acreditas que é de acordo àquilo que sempre viveste, ou então mais vale encerrar um capítulo que no meu caso acho que foi um capítulo muito bonito e pronto, se calhar possivelmente poderia continuar a jogar handball num registro diferente daquilo que sempre fiz, mas também conhecendo como me conheço, achei melhor não, porque pronto, já me conheço. Não te ia satisfazer, não? Não, e depois é assim, entras num registro que perfeitamente legítimo, atenção, não é nada contra, mas em que a vitória, ganhar ou perder, acaba por ser desporto e pronto, eu cresci numa fase, cresci num ABC que somos formatados para ganhar e a derrota custa muito e para perder muitas vezes para custar muito, então é preferível, não, mas agora mais a sério, foi um bocado por aí, a falta de um projeto que eu sentisse que me enquadrava e que eu achasse que fosse aliciante e nesse sentido surgiu esta possibilidade de assumir a equipa dos infantis no ABC de Braga e achei muito mais aliciante até pelo momento em que vivo o ABC neste momento, um momento que desportivamente está uns furos abaixo do que nos habituou e de onde quer voltar, não é? Ainda está no início do campeonato. Exatamente, o início do campeonato são 3 jogos, 3 vitórias, que também conta muito começar bem, porque o ano passado começou-se mal, ou seja, nos primeiros 10 jogos, acho que foram 8 derrotas, um empate e uma vitória. O próprio ambiente da equipa acaba por, aqueles jogos que estão ali, estás a ganhar às vezes é a diferença, o estado anímico é a diferença de estás a ganhares por um ou perderes por um, no handball e nos desportos onde haja muitos golos. A diferença às vezes está ali numa equipa que está mais confiante no processo, no momento e neste momento o ABC felizmente está, e penso que tem um projeto bastante interessante, mas acima de tudo também levar a formação a formar jogadores para chegar à equipa principal e ela se manter competitiva. Exatamente. Eu acho que pronto, nos últimos anos o ABC não formou na mesma qualidade que formou nos anos anteriores e também acaba por a equipa sénior sofrer um bocado dessa lacuna da formação. E nesse sentido achei interessante também passar um bocado a minha experiência enquanto jogador da casa, enquanto atleta que me formei, enquanto atleta, enquanto homem naquela casa e numa casa onde me ensinou a ganhar. E agora essa é um bocado a minha missão, entre aspas. Achei muito mais aliciante um projeto que para mim fazia mais sentido neste momento abraçar este projeto. E normalmente muitos jogadores que estão em alta competição de tantos anos notam muita diferença do deixar de competir, do ir ao treino, para o balneário, mas mesmo assim vai estar envolvido no handball na tua área. Mas já notaste essa diferença ou ainda não se fez o clique? Não, notas porque, por exemplo, os treinos dos miúdos coincidem com o final do treino dos séniores, ou seja, até
para criar ali alguma dinâmica entre as crianças com a equipa sénior. Verem o sonho de chegar Exatamente. E são todos ex-colegas, não é? Praticamente a equipa mudaram 4 ou 5 peças. E tu olhas e há sempre aquele bichinho, chegas um bocado mais cedo, estás a vê-los a treinar e depois tens todos os jogadores quando acabam assim, se eu estivesse ali ainda fazia assim, ainda fazia assado, ainda gostas de notas e isso é o que vais sentir sempre saudade, é o balneário, aquelas brincadeiras, o espírito de balneário como é tão afamado, não é? tão falado e isso noto, claro. Mas pronto, estou dentro da modalidade, também tento passar isso um bocado para os miúdos hoje em dia, porque é uma experiência totalmente diferente de formar miúdos agora, por exemplo, quando me formei há 22 anos atrás, 20 anos atrás, 24, 25 anos atrás, porque os miúdos hoje em dia têm outra mentalidade, são muito mais fechados, têm uma coisa que a mim me chocou quando eu cheguei. Os miúdos chegam ao treino, ninguém se cumprimentava. Chegam ali, não... Parece que estão quase a fazer... Não conhecem. Não se conhecem, sabes? Não é uma equipa, são um grupo de crianças que se juntou por alguma razão ou porque os pais os inscreveram, exatamente. E estão ali. Isso, pronto, agora aos poucos estamos... por exemplo, outra questão que a mim... e tu, Luís, provavelmente também que sabes... os putos quase não passam tempo no balneário, chegam em cima da hora do treino, já vêm equipados de casa, acaba o treino, está o pai à espera, vestem o casaco e casa. Não há banho no pavilhão, não há aquele contacto. Sabes, parece que não, mas sim, isso... antigamente até passavas toda a tarde com os teus colegas de equipa e vamos para o treino, e iam todos para o treino. Exatamente, criavas ali uma segunda família. Exatamente. Que hoje, pronto, também por dificuldades várias, porque agora os miúdos também têm outras preocupações que nós não tínhamos, não sei, a maior parte de nós não tínhamos, felizmente ou infelizmente, não sei, mas há sempre uma explicação, há sempre um instituto de inglês, há uma aula de música, pronto, isso, sim. Há mais complementos agora que não existiam não existiam em tanta variedade como existem hoje. E pronto, é uma coisa que aos poucos... Pois, mas também ainda... Por exemplo, antigamente não se fazia esse trabalho, já sabia que estava ali um grupo de amigos, agora também tens que fazer esse trabalho de incutir o espírito do grupo, o espírito balneário, depois quando chegarem ao jogo, todos por a equipa e tal. Exato, porque depois acabas por... Exatamente é isso, depois a equipa começa-se a formar isso, e é realmente engraçado, porque agora nem me lembrei disso, mas é verdade, porque antigamente nós, e normalmente tinhas sempre um outro vizinho que já conhecias desde criança, de brincar na rua, que é outra coisa que hoje em dia não existe, acabou. Pronto, esta questão da pandemia também não veio ajudar, porque os miúdos estão cada vez mais isolados e fomentar outra vez isto é mostrar-lhes que há uma vida sem ser virtual. Exato. Que também é muito interessante. É uma tarefa também muito aliciante, né? nesta idade precoce, para tentar também prepará-los para o que vem da vida deles, não é? E começando a carreira de treinador, obviamente que deves querer chegar a outros voos, também chegar a equipas principais Sim. boas. E qual é a visão do Zé Raul para o treino e para a formação dos jovens? Olha, sim, eu gostava é um campo novo para mim e estou a gostar bastante da parte do treino, da parte da formação, mas confesso que a minha paixão é pelo jogo, pela parte tática, pela componente do jogo em si. Hoje em dia o meu trabalho é tão diferente, não é? É capacitar aqueles miúdos, acima de tudo, terem uma capacidade motora e uma disponibilidade física que nós adquiríamos ao longo dos anos na brincadeira das ruas, de fugir, de tocar a campainha e fugir, de jogar a bola, partir um vidro e fugir.
aquelas coisas que hoje em dia que se perdeu, muitos miúdos chegam ali e não sabem sequer correr, é uma coisa, não sabem dar, Já não tem a destreza, a Luís, é uma coisa, física. não tem, não sabem dar uma cambalhota. Isto é uma coisa que tu diz assim, uma cambalhota, pá, não sabem, não terem, pá, agora cambalhota, não sei. Só para 2 ou 3 é que sabem dar cambalhota. Tu diz assim, não sabem dar cambalhota. Isto é uma coisa... Sim, que tu, na tua ideia é impensável. Portanto, exatamente, não é? Quem é que com 12, 13 anos não sabe dar uma cambalhota? Não é? Então, nós andávamos na cama dos nossos pais, a cambalhota, não é? E pronto, é capacitá-los disto. E, acima de tudo, transmiti-los o gosto pela modalidade. Porque, pronto, estamos a falar que são miúdos que estão agora a começar a carreira deles e espero eu que seja longa. É o que eu lhes digo sempre. Vocês têm que fazer isto. Vocês têm que gostar de jogar handball. Só assim é que vocês podem ser... É como tudo, só assim podem ser bons jogadores, é que têm que gostar de medicina para serem bons médicos, têm que gostar de lecionar para serem bons professores, porque só assim é que vocês vão atingir o êxito. Não é? Porque senão vão estar a fazer uma coisa forçada que nunca vai ser prazerosa, nunca vão dar o máximo pelo que estão a fazer. E pronto, primeiramente o meu objetivo é este. E depois, tentar que eles, é uma coisa que eu acho que se perdeu um bocado ao longo destes anos, que é tentar explicar aos atletas o jogo, a essência do jogo. Porque a essência do jogo, do handball, do futebol, do basquete, é quase sempre a mesma. É conquista de espaço e atração do ímpar. Só assim é que vais ter vantagem, só assim é que vais ter... E muitas vezes crias, por exemplo, no meu caso, no handball, é conhecido por ter muitas jogadas, porque agora vem o central, vai buscar o pivô, agora o ponto entra a segundo. E as pessoas... eu noto, e notei isso nos últimos anos de sénior, que os jogadores faziam isso mecanizado, Parece logo formatado. Exatamente, está formatado. Chegam, é isto. Exato, porque o professor, o treinador disse, vamos fazer a jogada X porque é isto, vamos fazer porque sim. Eu não sei porque é que estou a fazer isto, estou a fazer porque alguém disse que é para fazer. E é uma coisa... E eu agora tento ter algum controle nisso, porque eu sei que são muito jovens para começar já... Prefiro trabalhar primeiro o indivíduo, depois o coletivo, e acho que depois isto é uma fase, é um processo que tem que ser gradual, ou seja, eles primeiro têm que saber o que têm que fazer individualmente e depois vão saber o que fazer coletivamente. E não se deve saltar etapas, e acho que às vezes é um erro também na formação, que é um erro que eu acho que é transversal a quase todos os esportes, que é, tu tens um miúdo que se destaca na idade, no escalão deles. Exatamente. E rapidamente está no escalão acima, porque, destaca-se dos outros e quase sempre nestas idades destaca-se fisicamente porque fisicamente são superiores aos outros, só que depois quando chegam aos 18, 20 anos, e tu se calhar conheces vários atletas que na formação, o gajo era uma máquina do caraças na formação, e chegou aos séniores, esfumou-se, não consegue. E eu acho que o grande erro é precisamente isso, é o queimar etapas na formação, que, o miúdo fisicamente já está apto para fazer outras coisas, vamos-lhe dar, vamos começar a correr com ele, mas ele não sabe andar. Chega a um ponto, por exemplo, questões técnicas que são aprendidas muito na base, no handball, aquela parte da finta, a parte técnica de recurso de passe, de remate, que é um processo que eu acho que deve ser adquirido logo na base, ou seja, nesta parte de infantis iniciados, que é para eles depois poderem ter capacidades de adquirir outras valências na parte coletiva, que se é queimada porque os miúdos nesta idade fisicamente conseguem ter êxito, porque são mais fortes. Quando chegarem aos júniores, aos séniores, 18, 20 anos,
a vantagem física esfumou-se, já não tem, porque são todos iguais, não é? Sim. Os miúdos Vão crescem. apanhar competidores, como se diz muitas vezes, e tu se calhar já eras também, raposas velhas. Já raposas velhas, exatamente, já. Não banhas com essa fita porque aqui não passas. Exatamente, e até vem, e o que é que acontece? E depois até pensam, opá, não, vou na força, vou pôr mais força. Mas não é questão da força, é o movimento, não foi adquirido na altura certa. E depois há muitos jogadores pronto, que depois têm a capacidade de aprendizagem e a inteligência de se readaptarem às dificuldades que estão a ter, e outros que, pronto, até psicologicamente, porque também acredito que deve ser um choque de realidade, tu, do teu percurso desportivo, que sempre foste uma máquina, e chegas aqui e agora, tá, ok, e agora sou mais um, o que é que eu faço, como é que eu posso ser agora? Opa, vou fazer o que sempre fiz para ter sucesso, vou pôr mais força. Pá, e a questão não está na força, está na capacidade das capacidades técnicas. Claro que a força é importante, mas falta tudo o resto para trás. E é nesse sentido, eu acho que é muito importante na formação não saltar etapas. Mesmo que estavas a falar da mecanização e da formatação, muitas vezes via-se, mesmo já na minha altura, se calhar na tua também, lá está, se o miúdo se destaca fisicamente, depois também não há plano, ou seja, dá a bola nele que ele vai sozinho e os outros andam ali a fazer piscinas, a correr, para defender e para atacar, só que ele é que faz tudo sozinho, também perde-se muito os outros, não é? Depois acabas por ter um atleta que é um eucalipto, não é? Exatamente. Ou seja, seca tudo o que está à volta, mesmo a capacidade criativa dos outros miúdos também Exato, não conseguem é estimulada, exatamente, não é estimulada porque sabem que tem ali um recurso que até do banco a informação é passa a bola ao 29, não é? Isso não, hoje em dia acho eu que já não faz sentido, estamos, na minha opinião, claro que depois e depois outra coisa que Também treinadores resultadistas também muitas vezes. Logo nas camadas jovens querem aquele vai-me ganhar os jogos. Portanto. Não faz sentido nenhum. Eu acho que e, por exemplo, vou dar um exemplo, o Porto. O Porto nos últimos anos elevou o handball nacional para outro patamar. E essa seleção atingiu o que tem atingido, muito deve ao Porto. O Porto, na formação, não tem o hábito de ser campeão, de ganhar. E isso explica muita coisa. E tudo bem que agora também não tens tantos atletas da formação do Porto, no Porto, mas tens o Porto neste momento é o ABC de antigamente, ou seja, os jogadores todos que estão formados, as outras equipas exatamente, todas. Municia todas as outras equipas e depois, claro, quem se destaca, regressa à base. Exato. Ok, então o ABC fez isso durante na década de 90, era o ABC que fazia esse trabalho. E pronto, é um bocado por aí. Mas é isso, há treinadores que a vitória num escalão de iniciados e agora tocaste num assunto engraçado, porque eu às vezes, pronto, na brincadeira agora no ABC, na brincadeira com eles, mas o que é que tu és o quem? Tu és quem? O que é que já ganhaste? Fui campeão nos infantis. E isto é o troféu da carreira de muitos atletas. Fui campeão nos juvenis, eu fui vice-campeão. Isso não é nada, meu. Exato. Não é nada, porque também se calhar foram formatados que aquilo é que ia ser a grande conquista da carreira deles. E não pode ser. Não pode ser, na minha opinião. Essa é uma... E felizmente agora no curso dos treinadores é uma tecla onde é muito batida nessa questão de formar treinadores, não para resultados, mas para formar atletas, por isso é que é formação, ou seja, e o objetivo é municiar que eles sejam de topo mundial, exatamente, a séniores, não adianta ser craque aos 16 anos. Mas a tua carreira é extensa e também conquistaste vários títulos, agora quero aqui ir um bocado para a tua carreira, que foram
12 ou 14 anos de formação sénior no ABC. Sim, eu entrei no ABC em 2000, fiquei até 2013 no ABC E sais logo para o estrangeiro. e saí para o 1º de agosto, em Angola. O que é que te levou? Era o treinador, o Filipe Cruz? Foi ele que te convenceu? Na altura foi bastante engraçada a minha ida para Angola, porque imagina, eu estava no ABC, já na altura, pronto, estava bem no ABC, tinha uma série de, ou seja, eu comecei a jogar no a minha primeira temporada. Todas de mais de 50 golos, essas temporadas que sim. No ABC, eu comecei a minha primeira época nos séniores, foi em 2005, 2006, com o professor Rito, que também tínhamos uma equipa fantástica, e é nesse sentido, eu entrei numa equipa do ABC, numa equipa de homens, numa equipa de gajos, de homens, mas que querem ganhar, foram formatados para ganhar. E tu estás num clube onde és formatado para ganhar e também, isto ganhar é a melhor coisa do mundo. E nós somos campeões logo 2 anos seguidos, de 2005, 2006, 2006, 2007. Nos outros 2 anos, 7, 8 e 7, 9 ganhamos a taça. Depois começa alguma crise financeira dentro do clube e o desinvestimento começa a ser notado. Mas tinhas sempre uma base de formação que te permitia discutir sempre ou seja, tu ias a qualquer terreno para ganhar. E pronto, e na altura eu vou para Angola, o ABC financeiramente também com alguns problemas, e no dia de Natal, no dia 24, no dia da ceia de Natal, ligam-me, toca o meu telefone, um número estranho, eu atendo, Filipe Cruz, e de gozar, e desliga o telefone. Ele liga-me outra vez, não, Filipe Cruz, é sério. Filipe Cruz, o angolano, sim, sou eu. Filipe, desculpa, pensei que estavam a gozar, não é? Aquelas coisas de bom Natal, pensei que estavam a gozar. E ele, pronto, não há problema, eu ligo-te amanhã. E falámos amanhã. Passou o Natal, ele ligou-me, fomos tomar café e ele, olha, eu gostava que viesses para Angola, 2 anos. Na altura, o 1º de agosto tinha um projeto de ser campeão africano em 2 anos. E na altura fui eu e o António Campos, o guarda-redes, fomos os dois que estavam em contacto. Pronto, e na altura houve ali uma falha de comunicação, porque eu achei que tinha ficado combinado um valor e eles acharam que tinha ficado combinado outro. Depois chegámos ali a um ponto que eu disse, não, ou é isto ou não vou. E eles, então não chegámos a acordo, ok. Pronto, nisto faço um nisto, entretanto, tinha feito um bom jogo contra o Porto, ou que ganhámos em casa ao Porto, e sai uma notícia tipo rolo compressor, derrota bicampeão, uma coisa assim qualquer. E eu, toda a minha vida, o meu ídolo tinha sido o Filipe Cruz, por sermos canhotos, quando eu comecei a jogar, era ele o lateral direito do ABC, capitão do ABC, com umas capacidades físicas, fazia coisas que na altura não era normal, e ele e o Petritos no Porto sobressaíam bastante, pronto, então, e o jornalista colocou José Rolo tem como ídolo Filipe Cruz, apontou 7 golos aos bicampeões, alguma cena assim, alguma coisa assim, e pronto, eu depois falei com o Filipe Cruz e mandei-lhe a entrevista, e disse-lhe que tinha pena de não trabalhar com o meu ídolo, mas que a porta estava aberta, e passado 2 dias ele liga-me, Rolo, queres vir jogar o Campeonato Nacional? São 15 dias, porque lá a competição é um bocado diferente. Eles fazem o Campeonato Provincial, que é o campeonato mais longo, que tem várias rondas e dura ali mais ou menos 3, 4 meses, mais ou menos. Depois tem a fase do Campeonato Nacional, que é regime concentrado, que dura mais ou menos 15 dias, jogas todos os dias e ao fim encontra-se o Campeão Nacional, e depois acaba a temporada com o percurso da Taça de Angola, que é praticamente no mesmo formato do Campeonato Provincial. Também um bocado mais curto, menos rondas, mas pronto, é assim que eles, depois entretanto entra a Liga dos Campeões Africanos e tudo mais, e eles fazem ali uma competição assim, também derivada de terem poucas equipas no panorama nacional. E eu na altura, pronto, estava aqui no ABC, tinha mais um ano de contrato e pedi autorização
ao clube. Se me deixavam ir, eles, claro, sem problema, podes ir. Também, financeiramente, aqui as coisas não estavam boas. Foi uma oportunidade de eu também encaixar ter algum retorno financeiro. E pronto, e fui lá 15 dias e fomos campeões nacionais. Fantástico, nada a dizer, tudo espetacular. No dia que estou para vir embora, vem o presidente do clube, que era o 1º de Agosto, é um clube militar e é gerido por militares. Então o presidente, o general, entra no meu quarto com o Filipe Cruz: Rolo, você não pode ir embora, você tem que ficar aqui mais 2 anos. Eu era um miúdo, na altura eu tinha 24 anos, quando fui para lá. Eu não posso ir embora, como é que não posso ir embora? Você chega lá a Braga, resolva a sua vida, em setembro tem que estar cá para irmos jogar a Liga dos Campeões. Eu, pronto, vou tentar. Cheguei aqui, na altura era o engenheiro Luís Teles, o presidente, fui falar com ele e disse-lhe: pronto, presidente, olha, tenho esta proposta para ir para Angola e pronto, se me autorizar a ir, se abdicarem do... Pronto, chegámos a acordo, rescindi o contrato e fui para Angola, ou seja, de 15 dias, que era o suposto contrato, acabei por ficar lá 5 anos. 5 anos. Depois voltas para o ABC? Depois volto para o ABC, exatamente, volto para o ABC em 2018, onde tínhamos uma equipa muito engraçada e que não conseguimos os objetivos. Foi uma época que ficámos bastante aquém das nossas capacidades. Que equipa tinha? Sim, tínhamos uma equipa muito tínhamos 2 jogadores de nível por posição, uma coisa que hoje em dia eu tenho em crer que aquela equipa, lá está, aquilo que eu te disse dos momentos, a equipa não começou bem, também tivemos um início de campeonato com uma ida ao Sporting, recebemos em casa, já não sei quem é que recebemos em casa, não sei se foi Águas Santas, pronto, mas depois uma saída ao Belém, depois Benfica, ou seja, tens ali uma série de jogos que se não ganhas, estás nos lugares de baixo, estás desconfortável, não estás... Exato. E pronto, não chegámos a ir à fase final, ficámos em 7º para a nossa equipa. Tínhamos equipa para andar ali a lutar pelo 3º lugar, ou seja, um descuido de um grande e podíamos estar ali a morder os pés. Exato. E ficámos em 4º e pronto, e no final desse ano houve algumas mudanças na equipa e pronto, eu também acabei por sair. E vais para a Holanda? E vou para a Holanda, é quando surge outra aventura. E como é que é o nível na Holanda? Melhor, pior, deste bem? Assim, para mim não foi difícil porque eles taticamente não são tão... ou seja, o handball na Holanda agora também cresceu bastante nos últimos anos, tanto é que tivemos agora nós no último europeu, no apuramento foi com eles e foi difícil, que cá perdemos e lá fomos ganhar e revertemos, mas já no europeu na Hungria ficámos fora do main round porque perdemos com eles. Ou seja, já diz muito do valor que a Holanda tem, que os Países Baixos estão a pôr no handball. Tem muitos jogadores que já jogam na Holanda, na Alemanha, alguns na França. Pronto, e nisso o jogador holandês também teve um bocado a sorte de estar ali numa zona central, onde rapidamente se move. É muito fácil um jogador que se destaque na Holanda e jogar para uma segunda alemã. Exatamente. E de uma segunda alemã dar o salto para a primeira e evolui muito mais rapidamente e portanto, tens agora o jogador português é um jogador cada vez mais apetecível. Sim. Porque antigamente não tinha jogadores portugueses no estrangeiro, era uma coisa muito rara, tinhas um ou outro que se aventurava, mas durante anos e anos tiveste uma seleção made in Portugal que era Sim. tudo consumo interno e também fruto das condições que tinham dentro dos clubes, não é? Que
pronto, que não condeno, né? Que não era apetecível sair da zona de conforto por mais meia dúzia de trocos, não é? Que é mesmo o que se está a falar. Hoje em dia não, temos já alguns jogadores que competem nos melhores campeonatos internacionais. E pronto, a Holanda abre espaço a uma nova vaga de jogadores, ou seja, eles fazem um campeonato misto, a Benelux, que é as 6 melhores equipas da Bélgica, com as 6 melhores equipas da Holanda, eles fazem um campeonato misto. E pronto, fisicamente são agressivos, muito à imagem do jogo alemão. Taticamente, não são tão fortes como nós, e isso, pronto, que eu vim de uma escola do ABC, uma escola tática muito marcada, muito forte. Para mim não tive dificuldade em me adaptar ao handball lá. E foi uma experiência bastante engraçada, porque pronto, aquilo não tens grandes clubes, ou seja, não tens um Porto, Benfica, Sporting, não tens. Mas tens ali um campeonato nivelado, ou seja, tu vais a qualquer campo, não sabes se vais ganhar, se vais perder, ou seja, não há aqui, com todo o respeito, não é? Tu estás no Porto, vais jogar, sei lá, agora com todo o respeito não me levem a mal, mas o Santo Tirso subiu agora, o Porto vai a Santo Tirso, dificilmente não ganha, um dia fantástico do Santo Tirso e um dia para esquecer do Porto, é que o Santo Tirso pode ganhar ao Porto, e lá não acontece isso, o primeiro vai à casa do último e ganha por 1, por 2, perde por 1, por 2, ou seja, é um campeonato muito renhido. E nisso também torna os jogos mais intensos. Torna os jogos mais intensos e eles conseguem, é uma coisa que falha aqui em Portugal, eles conseguem vender o espetáculo em si de uma maneira totalmente diferente, muito mais, ou seja, também porque estão próximos da Alemanha, conseguem fazer daquilo uma festa. Por exemplo, o clube onde eu jogava, nós jogávamos às 8 da noite ao sábado, as festividades começavam no pavilhão às 5 da tarde, com sempre alguma atividade, o pessoal juntava-se ali a beber umas cervejas, a comer, aquilo era... Então, quando ganhavas, sempre que ganhavas aquilo, a festa ficava no pavilhão até à 1, 2 da manhã. Pronto, são outras dinâmicas e eu acho que, por exemplo, o handball aqui em Portugal poderia evoluir nesse sentido e pronto, não... Tens os 3 grandes que já vendem o espetáculo em si de uma maneira agradável, uma maneira interessante. O resto está muito ali. E mesmo assim também depende muito, às vezes, o grande, se jogar em dia de jogo de futebol, o pavilhão está cheio, senão... É isso, tirando o Porto nesse sentido é outra equipa que consegue levar as pessoas a exato, tem ali um grupo de adeptos fiéis, uma equipa que não... E é muito marcante isso, é o Benfica. O Benfica, se o Benfica handball jogar no mesmo dia que o Benfica futebol, ou seja, 2 horas antes, o pavilhão está cheio. Se não jogar, esquece. É uma diferença abismal. Exato. E, no entanto, estamos a falar no clube que mais adeptos tem no país. É uma coisa... É cultural, é uma coisa que... Sim. Não sei se... O espetáculo não é bem vendido, não é... Está a faltar aqui alguma dinâmica para tornar Exato. E mesmo em termos de... Porque vê-se muitas vezes, e agora que as equipas portuguesas estão cada vez melhor na Liga dos Campeões a tentar... Este ano não está a correr muito bem, mas estão a tentar impor-se e estão na fase de grupos quase constantemente. E há uma diferença mesmo nos patrocinadores do dinheiro, não é? As camisolas das equipas estrangeiras, das alemães, das francesas, patrocínios por todo lado. A portuguesa tem o patrocínio do clube e mais nada. Eu, por exemplo, e isso é outra coisa que na Holanda importaram muito. Por exemplo, se vires a camisola do Ariep, que era o clube onde eu jogava, aquilo era uma loucura, meu. Parecia Fórmula 1. Estás a ver? Tipo, patrocínio aqui. E depois eles criam ali mecanismos, por exemplo, eles agora criaram como todos os clubes sofreram alguns cortes com
com a pandemia. E eles agora criaram uma dinâmica que é, a empresa tem um jogador, ou seja, a empresa X agora tem o Zé Rolo. O Zé Rolo é a imagem da empresa X. Exato. Ou seja, é aquela empresa que suporta o salário do Zé Rolo e o Zé Rolo é a imagem da empresa. Pá, publicidade, vais fazer qualquer coisa. A tua imagem está associada àquela empresa. A imagem ou seja, criam ali uma dinâmica de uma coisa interessante, financiamento, e uma cena interessante porque acaba por ser uma situação que toda a gente ganha, não é? Porque o patrocinador já é patrocinar. Exato. Não é? E tem uma cara conhecida. Ganha uma cara conhecida na cidade, tem uma visibilidade, por exemplo, uma cena que eu acho que eles nisso dão-nos 10-0, por exemplo. É muito normal lá, eles têm alguns jogadores do leste, croatas, russos, ucranianos, sérvios, malta que, ou seja, eles não é que, financeiramente não é que paguem muito mais do que pagam aqui, só que eles criam dinâmicas, por exemplo, vais fazer um part-time para uma empresa, ou seja, o ordenado mínimo lá são 1.400 euros, um part-time já tiras ali à volta dos 800, depende das horas, ou seja, tu rapidamente, e até para fazeres ali uma transição profissional, exatamente. É muito aliciante para alguns jogadores ali na ordem dos 30, 29, 31, como foi o meu caso. E agora, ou seja, que conseguem conciliar o desporto ainda a um nível interessante e começam já a preparar uma vida futura. Exatamente. E conseguem juntar ali, pronto, sei lá, um ordenado, 2.500, 3.000 euros. Onde têm tudo pago e que na Croácia conseguem, ao fim de 1 ano ou 2 anos, comprarem uma casa. Exato. É uma coisa interessante. E tens um jogador que traz uma mais-valia. Pronto, tu hoje em dia tens aqui um jogador em Portugal que custa 2.000 euros ou 3.000 euros, tirando os 3 grandes e uma outra oportunidade nos outros, é impensável. Porque estamos a falar que é um jogador que te vai custar ao final do ano, sei lá, 50.000, 60.000 euros com a casa, com a alimentação. Exatamente. É incomportável, não tens hipótese. Sim. E eles criam essa dinâmica e ia-te contar, no Ariep, os gajos, o nosso autocarro, eles compraram um autocarro ao PSV, a equipa de futebol, era o autocarro antigo do PSV. Os gajos compraram o autocarro em cooperação com uma escola de condução de autocarro lá da zona, ou seja, o clube pagou metade, a escola de condução pagou a outra metade e a condição era, durante a semana, o autocarro, estão a tirar a carta a aprender a conduzir e ao fim de semana o autocarro vai com a equipa. O autocarro cheio de logos dos patrocinadores, tudo o autocarro, ou seja, o autocarro anda pela cidade com os patrocinadores todos ali. Durante a semana. E era um autocarro fantástico, um autocarro com cozinha, nós íamos para todo lado, do autocarro, cozinha atrás, não paravas para lado nenhum, cozinha, com as mesas, aqueles autocarros que vês de futebol, era uma coisa, nós fizemos uma viagem, fomos jogar para as competições europeias à Suécia, eram 15 horas de autocarro, parecia que ias em casa, o teu banco era assim, uma coisa tipo esta, deitas para trás, tens a tua... Espaço para andar, tens a cozinha, tens a casa de banho, tem 2 camas lá em baixo, uma coisa... E que são coisas, são sinergias, não é, que se criam, que depois assim, nem te custa assim tanto dinheiro e proporcionas aos atletas um bem-estar diferente, não é? Sim, é uma realidade que lá está, em Portugal não existe. Não existe, é isso, percebes? E eu acho que os 3 grandes não, os 3 grandes estão num patamar que, pronto, mas poderia ser uma vantagem das outras equipas se aproximarem um bocadinho da realidade dos 3 grandes, percebes? Claro que não vai... É uma coisa... Por exemplo, olha, tens agora o Águas Santas. O Águas Santas está a fazer um trabalho fantástico, tanto é que agora apuraram-se para os grupos da EHF e ganharam ao Porto a primeira jornada, que é uma coisa que tu dizes, isso é impensável, é uma coisa... Não é impensável, mas não era expectável. Exatamente. E o Águas Santas está a fazer um trabalho muito engraçado com os jogadores
praticamente todos, acho que não tem nenhum estrangeiro, é tudo nacional. Pronto, jogadores entre aspas de segunda linha, né, tiras os três grandes, aqueles jogadores que estão ali na berra para ir ou não ir, estão ali, juntas ali um grupo que lutas. Depois, claro que aqui tinhas um bocado a dificuldade da língua, porque, por exemplo, esses croatas vão todos trabalhar para lá, mas falar tudo em comunicação, tudo em inglês, aqui, mas pronto, abrias outros mercados, Pronto, e para finalizar, também já falámos um bocado há pouco, um pouquinho sobre isso, mas perguntava-te como é que vês a evolução do handball português, que nestes últimos tempos tem alcançado patamares que lá está, que eram impensáveis ou pouco expectáveis há poucos anos atrás até. Falaste um bocado do trabalho do Porto, sim, do ABC também fez nos anos 90, mas tem sido, mesmo as seleções sub-20 foram à final, ainda há pouco. Foram agora à final, sim. Não, o trabalho está, assim, eu acho, na minha opinião, e ninguém é inegável, o handball português neste momento está num patamar que poucos, se calhar há 15 anos, diriam que seria possível. Outra ajuda grande, já falamos do Porto, já falamos do ABC numa fase anterior, outra ajuda grande também veio dada pelas nacionalizações dos atletas cubanos que vieram colmatar uma brecha que nós tínhamos na questão do peso, da envergadura que nós íamos... Combater com alemães, lá está, e com espanhóis. Sim, e olhas para a nossa defesa, já é de igual para igual, ou seja, já tens ali 4 ou 5 reforços que te, não é? Que tu antigamente olhavas para a Alemanha, olhavas para a Espanha, tinha sempre aqueles gajos quadradões, exato. França, para onde é que eu vou entrar? Exatamente. E tu vias a seleção portuguesa que no ataque até com maior ou menor dificuldade ia resolvendo, ia criando situações para remates de segunda linha, pontas e pivôs, que era o possível na altura, porque não tínhamos estrutura para combater de fora, e hoje em dia já tens, não é? E pronto, e tínhamos, na minha opinião, um dos melhores guarda-redes do mundo, que infelizmente veio a falecer, e é uma coisa que nem não tem explicação. E que também catapultou Portugal para um nível que vai ser difícil mantermos aqui, porque ou seja, é uma evolução que tem que ser constante, tem que ser constantemente alimentada, e agora vem uma fornada de atletas, como estavas a dizer, os sub-20, que foram vice-campeões europeus, e tem jogadores, por exemplo, tens o caso dos irmãos Costa, do Sporting, que já jogam no Sporting, e uma personalidade, com a idade que tem, já... Exatamente. O Kiko tem 17 anos, uma criança que ainda não conduz, não é? E vai à Alemanha, ao Magdeburgo, e mete lá 12 golos e vem embora. Fisicamente ele é magro, uma coisa que tu diz assim, como é que é possível? Ou seja, depois, claro, tens que estes miúdos agora, lá está, era aquilo que falámos no início, não podem achar que a carreira deles está feita porque foram vice-campeões europeus no sub-20. E é uma coisa que, por exemplo, na minha idade, era uma coisa que eu notava muito, no sub-20, sub-21. Tu jogavas contra os alemães, franceses, suecos, espanhóis, não notavas grande diferença, não havia uma coisa que dizia assim, estes gajos vão-nos atropelar. Não, só que aqueles, enquanto a maior parte dos nossos atletas era suplente nas equipas onde estavam, ou jogavam nos júniores, eles já estavam todos emprestados em equipas da primeira divisão, equipas da segunda divisão, com uma rodagem totalmente diferente, foram crescendo, ou seja, os jogadores crescem todos aqui assim, depois chega ali uma idade que os espanhóis continuam e tu... Exato. Ou seja, cruzas-te numa linha totalmente diferente do que eles estão habituados. Estão noutro registro. Então, mas
Mas acho que sim, acho que o handball nacional tem tudo para continuar a evoluir e espero assim também poder contribuir agora nesta minha fase. Exato, é o que eu ia dizer, agora também tem um treinador não, experientíssimo a formar e jogadores. espero poder contribuir e também um bocado essa função é poder dar armas aos miúdos para que continuemos a ter os resultados internacionais que estamos a ter e felizmente que os estamos a ter, porque também ajuda a cativar e a chamar cada vez mais jovens para a modalidade. O interesse mediático também, claro. Exato, Faz muita diferença, não é? Porque é uma coisa que quer tu queiras, quer não, mas eu quando era miúdo, não é? Eu vinha a pé para o pavilhão, os séniores estavam a treinar e era só grandes máquinas estacionadas, os gajos saíam todos bem vestidos, grandes cabedais, tipo, okay, quando for grande quero ser como ele. Pá, isso, quer tu queiras, quer não, cativa-te a querer ser melhor, a querer chegar lá. Pá, tenho um objetivo, quero ser assim. Exato. E ajuda sem dúvida nenhuma. Carol, foi um prazer. O prazer foi meu, Luís. O nosso convite. Era essa. Foi mais um Desporto às 9 e já sabe, para ver todos os nossos programas, siga as nossas redes sociais e o atleta.pt.